Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Muitas informações importantes. Segue a preparação colorada para a próxima rodada e decisiva do Campeonato Brasileiro na próxima semana. E tem novidade importante no julgamento de um jogador do Inter que foi denunciado no STJD nos últimos dias. Já tem resultado e tem boa notícia para a torcida colorada. A gente vai falar em relação a isso. A grande pesquisa que está movimentando as últimas horas do noticiário colorado, o Inter com a maior torcida do sul do Brasil. A gente também vai falar nesse conteúdo sobre a importância do jogo de amanhã e novidades entre Santos e Palmeiras, um jogo que é praticamente do Inter amanhã, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar mais da proposta do Orlando City pelo volante Luiz Otávio do Internacional e também tem muito para a gente falar nesse conteúdo aqui sobre Pedro Henrique, ex-atacante do Inter, que falou sobre enfrentar o Colorado na próxima rodada do Brasileirão. A gente traz todos os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Vocês viram que eu dei uma modificada aqui, a gente está passando por obras aqui no meu apartamento, dentro do estúdio também, estou mudando muita coisa aqui no meu estúdio, ainda teremos mais mudanças aqui, mas estamos aqui já muito mais próximo do ideal, então peço para tu encarecidamente deixar o teu like no vídeo, te inscrever e ativar o sininho das notificações. Esse conteúdo sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O link da KTO, se tu não tem registro ainda, tá no primeiro comentário fixado. Amanhã tem Seleção Brasileira em campo à 13h. Tem Flamengo Esporte, que já diria o Guerrinha, é rouba da máquina. Flamengo, vitória do Flamengo amanhã no Maracanã contra o Sport, é para brincar lá também nesse jogo. E Santos e Palmeiras, esse jogaço que interessa e muito ao Internacional, tu vai brincar lá na KTO, tá? Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje, portões fechados no CT Parque Gigante, segue a preparação para o jogo da quinta-feira que vem contra o Ceará no Estádio Beira-Rio, aliás, no Estádio Beira-Rio, lá em Fortaleza, né, na Arena Castelão, esse jogo às 9h30 da noite, e o Inter teve uma vitória hoje nos tribunais. O atacante Rafael Borré conseguiu a sua liberação para o jogo da próxima quinta-feira, ele que está nos Estados Unidos com a seleção colombiana, ele e o Carboneiro, né, os dois atacantes do Inter, para essa data FIFA. E foi muito importante porque, para quem não lembra, até falei durante essa semana no canal, que hoje, sexta-feira, pela manhã, teria o julgamento do Rafael Borré pelo jogo contra o Cruzeiro, que ele foi expulso, deu um carrinho muito forte no Christian, jogador do Cruzeiro, no jogo lá em Belo Horizonte, já do segundo turno do Brasileirão. Foi logo após as eliminações da Copa do Brasil e na Libertadores esse jogo. O Inter perdeu por 2-1, o Borré perdeu a cabeça no final do jogo, foi expulso e ele seria julgado porque foi uma atitude ali, uma jogada brusca, uma atitude antidesportiva, porém o Borré pegou somente um jogo de punição, que foi o jogo que ele já cumpriu logo depois daquela partida e daquela derrota contra o Cruzeiro. Então, uma vitória bem importante do Inter nos tribunais. O Borré está à disposição do Ramon e do Emiliano e muito possivelmente será o titular no jogo contra o Ceará quinta-feira que vem. Inclusive, pelo que eu vi, foi muito importante o fato dele ter participado da audiência do STJ dele. Entrou de forma online, né, remota, porque estava com a seleção e está com a seleção colombiana lá nos Estados Unidos. O Inter que já organizou toda a logística para ter o Carboneiro e o Borré e o Alan Benítez, que virão dos Estados Unidos para esse jogo da quinta-feira lá em Fortaleza, tá? Justamente sobre esse jogo de quinta, tá? O Pedro Henrique, ex-atacante do Internacional, hoje atacante do Fortaleza, nascido em Santa Cruz do Sul, quando chegou aqui no Inter em 2022, ficou até 2024 no Internacional, se declarou, né? E disse que sempre foi colorado, a família toda colorada também. Teve 21 gols e 7 assistências em 90 jogos com a camisa do Inter, mas hoje no Ceará ele falou um pouco sobre esse confronto contra o Internacional na próxima rodada do Brasileirão. Ele conversou com o pessoal da Rádio Gaúcha. Ele disse: para mim é uma partida muito especial, é muito importante mesmo, por ser final da temporada e poder nos encaminhar à permanência. E quem sabe também a luta pela Sul-Americana. Independentemente da situação que o Inter vive, a gente sabe da grandeza e da qualidade que o time possui. E ele ainda disse: fica a minha torcida para o Inter conseguir bons resultados, mas nessa partida a gente vai procurar fazer um bom jogo para conseguir a vitória.
O sinal de respeito que eu posso ter é jogar bem e enfrentar bem um clube tão especial na minha carreira. E é isso que eu vou fazer. Tem muita gente que debate, né, que acha que o Pedro Henrique ainda poderia ser útil para o Internacional. Tu acha? Deixa tua opinião também aqui nos comentários. Amanhã é um dia importantíssimo, tá? Não tem jogo do Inter, o Inter joga só quinta-feira pelo Brasileirão, mas é como se tivesse jogo do Inter. O Inter muito atento ao jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro às 9 horas da noite de amanhã, sábado. Deixa eu até pegar aqui a tabela, mas o Santos é o primeiro time dentro do Z4, né? Perdeu para o Flamengo a última rodada, 33 pontos. Ele tá a 4 do Inter. Se o Santos vencer, o Santos vai a 36. Vai ficar 1 ponto do Inter e o Vitória entra na zona de rebaixamento com 35, vai ficar 2 do Inter. E aí, na próxima rodada, tem o Inter e Ceará, tem o Santos, deixa eu até pegar qual é o jogo da próxima, porque vamos lembrar, né? O jogo de amanhã é atrasado do primeiro turno, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Vitória pega o Palmeiras no Allianz, deve perder, permanecer com 35, e o Santos recebe a equipe do Mirassol também na quarta. Então o Inter joga a quinta, já sabendo os resultados dos dois, tá? E existe uma possibilidade, se o Vitória fizer o crime, o que eu não acredito contra o Palmeiras, do Inter jogar quinta, entrar em campo estando no Z4. Eu repito, eu não acredito, porque acho que o Vitória não vai fazer o crime nesse jogo contra o Palmeiras, tá? Mas esse jogo do Santos amanhã é como se o Inter entrasse em campo torcendo pelo Palmeiras, tá? O Palmeiras está na briga pelo título, o Santos contra a zona de rebaixamento, é clássico paulista, só que o Palmeiras tem 11 desfalques. Teria 12, né? O Flaco Lopes hoje entrou, jogou 5 minutos no jogo da Argentina contra a seleção de Angola, amistoso, preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Como ele jogou hoje, o Palmeiras organizou uma logística para ele estar em campo amanhã contra o Santos, tá? E até pelo que eu vi ali na imprensa paulista, ele deve chegar descansado, não deve ter nenhum tipo de intercorrência ou de grande problema o Flaco Lopes. Mas ainda assim são outros 11 desfalques, tá? Não tem o Andréas Pereira e o Alan suspensos, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho lesionados, o Vitor Roque com a seleção brasileira que joga amanhã, o Sousa e o Gustavo Gomes com a seleção paraguaia e o Emiliano Martínez, M. Martínez, Facundo Torres e Piquerez com a seleção do Uruguai. São muitos desfalques para o Palmeiras. O Santos está confiando, teve aí, não um treino aberto, né, mas a direção do Santos deixou a torcida entrar no CT hoje para apoiar os jogadores, teve faixa apoiando o Neymar, então o Santos está criando, já até esgotou os ingressos para o jogo de amanhã na Vila Belmiro, esse ambiente, esse clima de final para esse jogo contra o Palmeiras. Repito, se o Santos vencer em casa amanhã, vai sair da zona de rebaixamento, vai aos 36 pontos, e aí o Vitória entraria no Z4, o Inter ficaria a 2 da zona de rebaixamento. Se o Palmeiras ganhar, o que eu diria até que pela colocação e pelo campeonato que os dois fazem seria uma tendência, a classificação permanece do jeito que está. O Inter com 37, o Vitória com 35 e o Santos com 33, tá certo? Bom, deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo o Luiz Otávio, tá? Porque eu trouxe no vídeo da tarde, o Luiz Otávio recebeu uma proposta oficial do Orlando City, dos Estados Unidos, né, que joga a Major League Soccer, primeira divisão estadunidense, uma proposta na casa dos 5 milhões de dólares, e o Inter tem 70% dos direitos. Então, o Inter, desses 5 milhões de dólares, ficaria 5 milhões de dólares, convertendo 26 milhões e meio de reais. O Inter ficaria com 18 milhões e meio, quase 19, arredondando, com impostos, encargos, enfim. O Inter ficaria com ali, possivelmente, o valor bruto de 19 milhões. O que eu ouvi hoje, tá? Que é muito difícil o Inter recusar essa proposta. A negociação ela não está fechada, foi feita uma proposta, os clubes já estavam conversando, o staff do Luiz Otávio com o Orlando City também, que eu disse no vídeo da tarde, mandou um olheiro aqui para Porto Alegre, observou alguns jogos do garoto de 18 anos do Internacional, mas não tem negócio sacramentado, é importante colocar isso. Estão conversando, fizeram uma primeira oferta, o Inter vai analisar, vai conversar, mas dentro do que eu ouvi, é difícil que o Inter recuse, porque o Inter está precisando muito de dinheiro e entrar 19 milhões, e ainda o Inter tem que bater uma meta orçamentária de venda de atletas de 160 milhões, o Inter vendeu 115, 114, então ainda precisa de mais vendas para que bata essa meta, possivelmente vai ser Luiz Otávio e Vitão, então pode ser sim que o Luiz Otávio esteja deixando o estádio Beira-Rio. E eu quero falar sobre talvez o principal assunto do dia, que está repercutindo muito, gerou polêmica também, mas a pedido da CBF, a empresa Nexus fez um levantamento das principais torcidas do Brasil.
E foi um pedido da CBF. Eu li diversas matérias de diversos portais trazendo mais sobre esse levantamento, e é um levantamento que coloca a torcida do Internacional como a maior torcida do sul do Brasil. Foi um levantamento para se pesquisar número de torcedores de cada clube, mas principalmente uma pesquisa de mercado, para entender como se comporta o torcedor brasileiro, quantos deles consomem de fato futebol, enfim. E essa pesquisa, ela só engloba pessoas que declaram que torcem para algum time de futebol. Pessoas que são simpatizantes, enfim, isso não está dentro dessa conta, tá? A torcida do Flamengo é a maior do Brasil, 26%. A do Corinthians é a segunda, com 19%. Depois vem São Paulo com 9%, Palmeiras com 7%, Vasco com 5% e Sport Clube Internacional com 4%. Vem depois o Cruzeiro com 4% também. Galo com 3%, Grêmio com 3%, Santos 3%, Botafogo 2%, Bahia 2%, Flu 2% e outros times 11%. Então o Inter 1, 2, 3, 4, 5, a sexta maior torcida do Brasil, e nesse levantamento a maior torcida do sul do Brasil. E óbvio que esse assunto está repercutindo bastante, está gerando polêmica, enfim, mas são dados estatísticos que apontam a torcida do Inter como a sexta maior torcida do Brasil, a maior torcida do sul do país. O que tu achou disso? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.